Fala aí, turma! Hoje eu vou te falar os jeitos errados de tentar ser promovido e o jeito certo de você cavar uma promoção dentro de uma agência de publicidade, dentro da indústria publicitária. Beleza? E eu vou te dar, tintim por tintim, o jeito errado, o jeito certo e quais os benefícios de você usar o jeito certo. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruno Lobo, sou diretor de estratégia, trabalho nesse mercado há bons, longos anos. E eu tô aqui no YouTube, eu vim parar aqui justamente para te ajudar a alavancar a sua carreira publicitária, adquirindo aí o conhecimento que você precisa para conseguir dar o próximo salto de carreira. E quem sabe aí, tão breve aí, hein? Você tá aí pensando, querendo ser promovido há tanto tempo, não sabe como, não sai aí do limbo. Cara, em até um ano você precisa ter alguma melhoria salarial ou promocional, então você precisa desse conhecimento. Se você estiver fazendo algum desses jeitos errados, cara, para de fazer imediatamente e se concentra nos jeitos certos. Então, para a aula de hoje, eu quero te ensinar o que um publicitário fora da curva faz para ser promovido uma vez ao ano, porque eu sei que essa é uma das ambições mais recorrentes para quem está construindo uma carreira nessa área. Então, sem mais delongas, vamos direto aqui para o nosso mapa mental e vamos começar pelo jeito errado. O jeito errado de se fazer as coisas. Tem sempre um jeito certo e um jeito errado. Tem um jeito que te acelera e tem um jeito que te atrasa. Nesse caso, o jeito errado, eu vou te trazer aqui 3 coisas. A primeira delas é você tentar surpreender as pessoas. E aí, cara, foca aqui em mim. Deixa eu te explicar muito bem porque esse é um jeito errado de você conseguir literalmente construir a sua imagem dentro da agência. Principalmente para quem é novo, para quem é moleque, está começando agora. E mesmo assim tem aí uma galera mais velha do mercado que ainda não entendeu como a banda toca. Tentar surpreender é uma das piores coisas que você pode tentar. Por quê? Quando você quer surpreender o seu chefe, surpreender ali a sua equipe, surpreender, seja lá quem você precisa achar na sua cabeça que precisa surpreender para poder ali ser bem visto e até ganhar uma promoção dentro da agência, se você tentar acertar e surpreender essa pessoa, provavelmente você vai errar. E vai errar rude, vai errar feio, porque você não sabe literalmente o que está na cabeça daquela pessoa. Então, se alguém te pede, poxa, fulano, eu quero que você faça isso, isso e isso. E aí na sua cabeça fala assim, cara, eu tô tentando ser promovido, tô tentando ganhar um pouco mais, vou tentar fazer uma outra coisa aqui, surpreender e trazer um pô, uau! Cara, as chances de você gastar todo o tempo que você tem fazendo algo que você não deveria fazer e dar errado é gigante. E aí, muitas vezes o que vai acontecer? O seu gestor, o seu líder vai chegar para você e falar assim, tá legal, maneiro, a empolgação, proativo, legal, eu gosto de gente com atitude, mas o que eu te pedi para fazer, você fez? E aí você fala, não, veja bem, eu não fiz porque eu achei que esse caminho aqui vai ser melhor, vai ser mais interessante e tudo mais. E cara, você vai dar com a cara na água, porque se você foi demandado para fazer algo com um objetivo muito claro, você não está sendo eficiente ao tentar surpreender alguém. Se alguém te pede, por exemplo, uma análise de comunicação, em vez de fazer uma excelente análise de comunicação, você começa a misturar exemplos, procura cases, mistura tendência, ao invés de analisar a comunicação do concorrente, simplesmente tudo que você fez para surpreender vai ser jogado fora, porque não era isso que precisava ser entregue. Então, para de tentar surpreender as pessoas, porque isso, cara, vai te levar mais ao erro do que o sucesso. De vez em quando você pode até ter um mínimo sucesso, mas se alguém precisa que algo seja feito, faça do melhor jeito possível. Proativo. Cara, coisas que não foram pedidas, coisas adicionais, cara, geralmente, pela minha experiência, tudo vai pro lixo. Mas se você insiste em fazer qualquer uma dessas coisas, só faça depois de ter atendido com excelência aquilo que foi pedido. E tem muita gente que pensa que, pô, não, eu tô fazendo a mais, tô entregando mais. Ele pediu um relatório, eu fiz isso e outra coisa. E, cara, o que acontece geralmente é que você vai aumentar o seu volume de trabalho desnecessariamente. Esse trabalho não vai dar em nada. Isso vai te acarretar em frustração, porque você vai trabalhar mais, esse trabalho vai ser jogado fora, você vai se frustrar por ver o trabalho jogando fora e vai ter ali na sua mente o pensamento assim, cara, eu fiz muito,
e não fui reconhecido. E é esse macetezinho que eu quero que você entenda hoje. Você não vai ser reconhecido por fazer muito, você vai ser reconhecido por fazer com excelência. São coisas completamente diferentes. Você pode fazer, vou fazer um proativo, isso, e falar, legal, parabéns, obrigado. A gente não vai usar isso. Ou se tiver uma agência muito boazinha, tiver um chefe boazinho, vai falar, não, vamos marcar uma reunião e vamos apresentar para o cliente. Se o cliente for gente boa, ele até vai assistir. Mas no fundo, você ainda vai ficar com a mesma sensação de que não deu em nada. Porque, não deu em nada mesmo, não era para dar. Porque você trabalhou sem eficiência. Você tentou surpreender, mas não foi efetivo, não foi estratégico. E se você não é efetivo e nem estratégico, muito provavelmente você vai ser repreendido. Por quê? Porque em algum momento as pessoas vão falar assim, fulano, para de fazer mais. Faz o que você tem que fazer. Me entrega o que você tem que me entregar, cara. E aí depois você gasta energia com outras coisas. Provavelmente você já ouviu isso se você foi essa pessoa que sempre faz a mais. Caso não seja essa pessoa, também não se torne ela. Já saiba que esse é o jeito errado de você conseguir ser bem visto dentro da agência. Então, simplesmente foque em eficiência e excelência e não em sobrecarga e volume adicional de trabalho não pedido, beleza? Então bora lá. Segundo jeito errado de conseguir crescer na carreira é pular de galho em galho. Nossa, mas como tem gente que faz isso, meu pai eterno. É muita gente que literalmente faz isso. O que é pular de galho em galho? Vou te dizer mais ou menos o que Claudinho geralmente faz. Claudinho tá lá, tá começando a carreira dele como um analista. E ele está inconformado com o tanto que ele recebe, que Claudinho recebe, conformado. E ao invés de construir uma carreira dentro do lugar onde ele está, ele pensa que o caminho mais fácil é ele começar a disputar vagas de analista. Claudinho é assistente. Então, Claudinho é assistente por 6, 8 meses. Ele acha que ele ganha muito pouco, e tudo bem, um assistente realmente ganha muito pouco, mas o ponto é, ele, antes de se preparar para virar um analista, ele procura por uma vaga de analista e entra numa vaga de analista. E aí, ele começa a ser um assistente numa vaga de analista. Óbvio que ele vai ter dificuldades ali como analista. E, claramente, ali as pessoas vão começar a ver que ele não está pronto ainda, que ele precisa correr milhas a mais para ele ir para um próximo passo de carreira. Através de um analista pleno, um analista sênior. E, quiçá, um coordenador futuramente. Mas Claudinho não quer esperar. Claudinho não quer ali, gastar tempo e energia para se construir profissionalmente, para estar pronto para uma vaga e atendê-la. Então ele muda de agência de novo. Que é muito mais fácil brilhar numa entrevista de emprego do que brilhar dia a dia numa agência. É muito mais fácil mandar bem numa entrevista de emprego. E se Claudinho manda bem em entrevista de emprego, ele dá o próximo salto dele, um analista sênior ou até mesmo um coordenador. E ele vai se viciando nesse processo de mudar de empresa em até 1 ano. Geralmente ele não passa mais do que 1 ano ou 2 anos dentro de uma mesma agência, porque ele fica pulando, porque é uma forma dele alavancar salário. Então ele começa ali com uns 3 mil, a próxima vaga ele consegue subir para uns 3.500, 4 mil, na próxima 4 mil, 5 mil, e ele vai tentando aumentar 500 mil reais a cada pulo que ele dá, e ele fica pulando para aumentar de salário. Porque esse é o jeito errado de você alavancar a sua carreira. Você pode até falar assim para mim, Bruno, mas veja bem, ele está alavancando, ele está aumentando o salário dele. Ele está aumentando o salário dele, mas ele está se colocando dentro de uma armadilha. E eu vou te explicar por quê. Porque quando você faz isso, quando você fica pulando de vaga em vaga, cargo em cargo, com vista só de aumentar o seu salário, você não está tendo maturidade profissional para essas vagas que você está entrando. E você não passa tempo suficiente nessa vaga ou nessa agência para literalmente se consolidar como um bom profissional. Isso vai ter um preço no futuro, porque você vai alavancar, mas vai chegar numa hora em que você vai se estagnar. Por isso que tem gente que passa, 8 anos como gerente. Tem gente que passa 4, 5, 6 anos como gerente. Por quê? Porque simplesmente, você chegou nessa vaga muito rápido, você não conseguiu se consolidar como profissional realmente maduro, e aí você paga o pedágio inteiro no cargo de gerente ou no cargo de supervisor, que é um cargo logo abaixo. Você acaba passando muito tempo porque você acelerou tanto a sua carreira, pulando de galho em galho, em vez de se tornar um profissional de valor, porque
Porque você pode pular, cara, mudar de cargo todo ano. Esse é seu objetivo e deve ser seu objetivo. Mas para você mudar de cargo todo ano ou ter uma gratificação salarial todo ano, você precisa ser um profissional de valor. Você precisa botar na sua cabeça que você, pelo menos em um ano, precisa amadurecer como profissional, precisa conhecer aquela agência, gerar valor para ela e ser estratégico para ela, entregando com eficiência e excelência. Cara, dá para fazer? Lógico que dá para fazer. Você vai ser um publicitário fora da curva quando você faz isso, porque a curva natural é o quê? Você entra, você aprende, você demora, você então está pronto, você espera ali 2 anos para ser promovido, e aí vai assistente, analista, júnior, pleno, sênior, coordenador, júnior, pleno, sênior, supervisor, júnior, pleno, sênior, gerente, júnior, pleno, sênior, até entrar como diretor júnior, entrando ali na base já dessa parte de gestão de diretor. Ou seja, você contabilizar no mínimo 1 ano e meio, 2, para cada um desses cargos que eu falei, você vai ter uma carreira extremamente longa para virar um diretor. Mas se você for um publicitário fora da curva, você vai conseguir chegar, cara, a cargos altos em menos tempo. Mas você precisa, cara, fazer do jeito certo. Se você pula de galho em galho, você não dá tempo para você mesmo criar maturidade e aprender tudo que você precisa para aquela vaga ser feita com eficiência e excelência, para você começar a ter atitudes para buscar a próxima vaga. E aí, meu amigo, se você pula de galho em galho, é o jeito errado, porque você vai cair em algum momento em um limbo, em outro momento você vai começar a ser falado no mercado como o profissional que fica pulando e não está bem preparado assim. E veja bem, as pessoas se falam nesse mercado, elas se indicam nesse mercado e tem uma hora que alguém vai descobrir que você é um pula-pula e, cara, é isso que vai acontecer. Você vai pagar todos os anos que você acelerou, todo o tempo que você acelerou, em um cargo até ser um profissional realmente pronto para entrar para a vaga de diretor, seja para qual departamento você esteja aí atuando quando a gente fala de carreira publicitária. Então, ao invés de pular de galho em galho, pense assim, eu entrei nessa vaga, eu quero ter uma melhoria em um ano. Tudo bem, essa ambição é válida. Para melhorar, você não vai pensar em mudar de agência, você vai pensar em construir profissionalmente a sua maturidade como publicitário. Crescer, fazer eficiente e com excelência. Isso vai te deixar pronto para uma ascensão, para um próximo passo. E você vai buscar no lugar onde você está. Se este lugar não tiver nada planejado para você e você realmente chegou a ser esse profissional de valor que merece esse próximo passo, e aí você começa então a cogitar mudar de agência. Por isso que o terceiro jeito errado, voltando aqui para o nosso mapa mental, é usar uma entrevista e uma proposta de emprego de outra agência para chantagear o seu emprego atual. E também tem gente que faz isso. Tem gente que adora fazer ali uma entrevista de mercado, bater na porta do chefe e falar assim, chefe, veja bem, me procuraram, né? É sempre o me procuraram. Eu não estou no LinkedIn ligando para todo mundo e tomando café com todo mundo, não, né? É sempre me procuraram e me fizeram essa proposta aqui. Eu gostaria muito de ficar, mas tem essa proposta aqui na mão. Você consegue me promover para que eu continue na agência? Veja bem, é muito amadorismo fazer isso, porque eu vou te ensinar um pouco sobre os bastidores aqui, de como funciona, cara, literalmente o dia a dia de uma agência publicitária para a gente conseguir melhorar a vida dos profissionais das nossas equipes. Geralmente, as agências elas têm momentos do ano onde elas conseguem fazer melhorias. É o que eu geralmente chamo de janela ali de promoções ou janelas de gratificações salariais. Gratificação salarial é quando você mantém o mesmo cargo, mas melhoram o seu salário. E uma promoção é quando eles te dão um outro cargo, acompanhado ou não de salário, mas deveria ser sempre acompanhado de cargo e salário junto. Mas tem um outro aí espertinho que geralmente dá o cargo e dá o salário só na próxima janela, mas tudo bem. Isso já aconteceu comigo também. A gente às vezes é paciente para conseguir determinado cargo, paga um pedágio, o salário vem. Cada um ali pensa no que é melhor para sua carreira naquele momento de vida em si. Mas veja bem, quando você está planejando a sua equipe, você está planejando, bom, fulano vai receber, fulano está pronto, fulano não, fulano vai uma gratificação, um outro salário. Você começa a negociar com o financeiro da agência, com o board da agência, esse plano de melhorias de cargos e salários com bastante tempo. Então não é porque você chega na sala do seu chefe ou na mesa do seu chefe e fala assim, bom,
veja bem, eu tenho uma proposta, você consegue me segurar aqui? Se você tem uma proposta na mão, de verdade, se você não estiver mentindo, você realmente tem uma proposta na mão, quem te fez uma proposta espera que você vá para lá pelo menos 15 dias, né? Se ele vai te esperar muito, ele vai te esperar 30 dias. 15 dias ou 30 dias, desde que você diga sim, que você vai. Se você tem uma proposta na mão, você não disse sim ainda. Mas se alguém colocou uma proposta na sua mão, ele está esperando que você diga sim pelo menos em 24 ou 48 horas, beleza? Você põe uma carta proposta na mão de uma pessoa, você espera que ela te dê a resposta imediatamente, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou no máximo em 2 dias, 48 horas. Agora pensa aqui comigo aqui. Se você está trabalhando numa agência grande ou numa agência que tem o mínimo de planejamento, é muito, muito difícil que literalmente o seu chefe, se ele tem intenção de te manter dentro da agência, ele consiga em 48 horas, cara, a aprovação de todo mundo, colocar esse aumento no planejamento financeiro da agência para te manter ali. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas, cara, você tem que ser muito fora da curva mesmo. O que acontece para a grande maioria é que são profissionais que são medianos, não são fora da curva, e chegam com isso na tentativa de alavancar ali. E a maioria das vezes dá errado. Dá errado porque o chefe ele não vai conseguir aprovar em 48 horas, dá errado porque às vezes ele nem concorda que, cara, você mereça esse aumento neste momento em que você está, ou um novo cargo neste momento que você está. Porque ele te considera, já que ele te conhece, trabalha todo dia com você, que você precisa ainda de, cara, um tempo de maturidade, de entrega e às vezes também pessoal para chegar nesse momento de carreira. Então, se você realmente tem uma proposta pela qual você está decidido a aceitar, aceite. Se você quer ficar na agência em que você está, não peça aumento salarial com uma carta proposta na mão, porque você pode ter a infelicidade, já que você quer ficar nessa agência, dessa agência virar para você e falar assim, cara, eu não consigo nada, eu acho que você deveria ir. E aí você vai acabar aceitando uma carta proposta que você não gostaria de aceitar, deixando o lugar onde você realmente gosta de estar, porque, cara, no final esse blefe, ou fica muito feio, você fala, não, eu deixei essa carta proposta lá porque eu quero muito ficar aqui. Ah, sei, me conta. Você não queria ir embora, você só chegou com essa carta proposta para tentar se alavancar. Cara, isso deixa muito feio a situação dentro da agência. Se você ficar, se você for embora, às vezes você acaba indo embora infeliz porque você não queria ir. Então, esse não é um jeito certo de fazer movimentações de carreira, beleza? Então, vamos repassar aqui. Tentar surpreender pode ser completamente desperdício e dar errado. Pular de galho em galho vai te fazer pagar um limbo, né, um pedágio em algum momento de carreira e acabar se estagnando, porque às vezes você consegue alavancar tanto o seu salário que você não consegue fazer mais movimentações laterais. Ou você ascende a diretor, ou você fica ali estagnado naquele salário. E aí você vai ficar preso naquela agência que te pagou o maior salário. Porque nenhuma outra agência está pagando o mesmo salário de mercado para um profissional com as suas características. Você teria que ter uma entrega muito excelente para receber esse salário. E aí você, de novo, vai pagar pedágio, vai ficar naquele limbo ali e vai até conseguir a maturidade necessária para realmente se movimentar novamente. E terceiro, chantagear não é uma boa técnica, porque se você quer ficar no lugar, você não vai dar tempo suficiente para as pessoas se prepararem para realmente te manterem ali. E aí, caso você receba uma negativa, você pode acabar aceitando uma proposta que você não gostaria de ir de verdade. Porque quando você tem uma carta proposta que você gostaria de ir, você aceita e diz para o seu chefe que você, cara, recebeu uma carta proposta muito melhor, um desafio muito melhor de carreira, que você vai se mudar e está tudo bem. Agora, se você está usando carta proposta para alavancar, cara, isso não é a melhor forma de se fazer, tá bom? Então, cara, se você executa alguma dessas técnicas, você vai acabar se dando mal aí, por mais que você se dê bem em curto prazo, tá? Se você já usou elas e deu certo, cara, pensa muito bem antes de usar de novo, porque, cara, pode dar um tiro no pé aí. Beleza, Brunão? Então, qual que é o jeito certo? Então, eu vou te mostrar aqui 2 maneiras, e eu já tenho falado delas aqui muito. O jeito certo para você ser um profissional fora da curva e conseguir ali uma melhoria, seja ela financeira ou de cargo em até 1 ano, é sendo eficiente e estratégico. O que é ser eficiente? Cara, então vamos lá. Ser eficiente, em primeiro lugar,
é sobre a sua organização. Então, um profissional eficiente é um profissional que recebe uma demanda, que ele lê ali o briefing, que ele entende o briefing ou que ele escreve o briefing, se você for de atendimento. Ele vai receber a demanda do cliente em si, vai escrever o briefing, mas que ele vai se organizar, ele vai levantar todos os insumos que precisa, ele vai perguntar ali para quem está demandando ele o que é esperado daquela entrega. Ele vai conseguir planilhar isso, entender, bom, se é isso que está sendo pedido, o que eu preciso fazer para entregar isso aqui? Quando eu preciso entregar? E veja, às vezes o deadline, o prazo final de entrega de um job, por exemplo, é dia 20. Mas no dia 15 tem o famoso CP, né? Que é o checkpoint, o ponto de controle. Ou seja, você precisa mostrar o andamento do job no dia 15, não no dia 20. Dependendo com quem que é esse ponto de controle, o job ele tem que estar quase tudo pronto, beleza? Se às vezes você vai fazer ali um job com alguém que é muito importante dentro da agência e chega lá com um rascunho, uma BM, a pessoa vai ficar com a sensação de que está totalmente devastado aquele job e que você não vai entregar nos últimos 5 dias que faltam, já que você teve 15 dias para fazer e andar no processo e chega no ponto de controle sem nada realmente palpável para mostrar. Então, não seja esse vacilão. Se pergunte, sempre numa demanda se pergunta qual que é o prazo final e quais são os pontos de controle e quem vai estar nesse ponto de controle, e com base nisso você vai pensando ali o tempo que você tem para fazer essa entrega e como que você vai preparar esse material para esse ponto de controle também. Beleza? Então, seja esperto nesses quesitos também. Então, organização é a primeira forma de ser eficiente. Um profissional ele tem que saber as datas que ele precisa cumprir, quando são os pontos de controle, o tanto que ele precisa trabalhar entre esses intervalos, o que ele vai precisar entregar e todo o resto. Se ele estiver fazendo mais de um job ao mesmo tempo, ele tem que se organizar para falar: essa parte do dia eu vou trabalhar nesse job fazendo isso. Na próxima eu vou fazer outra parte do segundo job. Eu finalizo esse, termino aquele depois. Qual é a prioridade que ele vai dar? Organização é a chave para as pessoas entenderem que você realmente consegue entregar com eficiência. E isso constrói a visão que as pessoas têm de você, e a visão que as pessoas têm de você é o que realmente influencia a decisão ali se você está pronto ou não para ser promovido. Um profissional que ele consegue ser bem organizado, ele certamente vai ser muito mais preciso e muito mais eficiente como um todo, tá? Então, se você está buscando ali ser visto como alguém que faz entregas eficientes, organizar a sua vida, a sua pauta, o seu job é o mínimo necessário para você realmente passar essa visão de eficiência. Cara, na agência tem gente que chega e fala assim: cara, veja bem, você pode me mandar o briefing de novo? Como assim? Tem mais de 6 dias que você está trabalhando nesse job e você não tem guardado esse briefing? Ah, me manda aquela análise, me manda a estratégia. Veja, até hoje eu não vi tal coisa. E a pessoa está confusa, ela não sabe quais são os insumos que tem para trabalhar, ela não recebeu tudo, ela não pediu tudo, ela não está preparada. O job vai sair do trilho e vai dar errado. E você não vai ser eficiente. Pessoas que não são eficientes, elas não chegam a ser as primeiras a serem consideradas na hora de serem promovidas ou receberem gratificações. Então guarda isso aí bem firme na sua cabeça. Segundo ponto é a precisão, ou seja, você foi demandado para entregar A, entregue A com excelência. Lembra que eu falei que o jeito errado é tentar surpreender? Por quê? Porque quando você quer surpreender, você começa a fazer coisas que não foram pedidas. E a maioria dos chefes só querem serem surpreendidos depois que eles forem atendidos. Ou seja, então se o chefe demanda você para fazer um planejamento de mídia, faça o planejamento de mídia. Ah, não, se é uma pesquisa de mídia, faz a pesquisa de mídia com excelência. Excelência é entregar aquilo que deve ser feito, que tem a ver com a sua vaga, que tem a ver com o salário atual que você ganha, que é a sua descrição do seu trabalho, o famoso job description. Entrega com precisão isso para começo de conversa. Porque um profissional que não entrega nem o que ele é esperado, cara, não é um profissional que a gente vai conseguir conversar sobre promoções e salários melhores. Beleza? Então, entrou numa agência, entrou numa equipe, mudou de agência, pegou um chefe novo, primeiro, entende exatamente o que ele quer.
Depois, entrega o que ele quer bem feito, extremamente excelente. A partir do momento em que ele enxerga que tudo que ele colocar na sua mão, você entrega com excelência, você começa a mudar a visão do tipo de profissional que você é, ele passa a ter um relacionamento com você de braço direito, porque ele passa a confiar nas suas entregas e ele passa a querer proteger você e te manter dentro da equipe. E é isso que faz ele, quando ele discutir o planejamento de cargos e salários nas reuniões de gestão, lembrar primeiro de você, porque você é eficiente. Pessoas eficientes precisam ser mantidas dentro da equipe, precisam estar felizes nessas equipes. E para manter felicidade, ele vai pensar em meios ali de te beneficiar de alguma forma. Então, comece com a organização e entregue na precisão. E aí o terceiro é o zelo. O que é o zelo? O zelo é aquele carinho a mais. Então, assim, é fazer um slide bonitinho, é cuidar com o português. Cara, é incrível como tem gente que não faz uma revisão do texto que escreve. Cara, é lamentável, mas isso é falta de zelo, sabe? É falta de ler o texto uma, duas, três vezes, de virar o computador para o lado e falar: Claudinho, lê aqui o texto, de ver se eu escrevi alguma coisa errada aqui. Claudinho, lê, veja bem, faltou um acento, assim. É usar isso para entregar com zelo, conferir se a logo do cliente está certa. Tem gente, cara, que entrega logo antiga em apresentação nova. Tem gente que faz, cara, apresentação com erro de português, ou faltando letra, ou as coisas completamente desalinhadas numa apresentação. Não seja essa pessoa, porque você fez a entrega, ela é precisa, mas você não teve o carinho que essa entrega fosse excelente. E é o zelo que torna a entrega excelente, entendeu? Então, você vai escrever um texto, vai escrever um e-mail, presta atenção no que você está escrevendo. Vai fazer uma reunião com o cliente, cara, se prepara para essa reunião, sabe? Ensaia antes, tenha zelo nas coisas que você faz. Se você entrega organizado, com precisão e zelo, cara, você entregou tudo que você precisa entregar e isso te torna eficiente. Isso já te põe numa categoria de funcionários dentro de uma agência que precisam estar, cara, sendo ali... A empresa olha e fala assim: eu preciso deixar essas pessoas mais felizes o mais rápido possível. Porque profissionais eficientes recebem propostas e vão para outros lugares. Então, a empresa, que é um CNPJ, está pensando nela, está pensando: profissionais eficientes fazem eu ser mais lucrativo. Esse é o pensamento, né, de uma empresa. A empresa visa lucro. Então, um profissional eficiente dá mais lucro para a empresa. Então, eles precisam ser felizes. Eu preciso deixá-los felizes o mais rápido possível, porque senão eles podem ir embora. E se eles forem embora, eu, como empresa, cara, vou penar para achar um funcionário com o mesmo nível de eficiência. Então a empresa começa a lutar para fazer tudo para te deixar extremamente feliz e confortável dentro daquela posição, beleza? Então, geralmente, eficiência ajuda você a chegar na gratificação salarial. Agora, na promoção de cargo, você precisa ser estratégico. E aí, para ser estratégico, você precisa não só entregar aquilo que você é contratado para entregar com bastante eficiência, mas também entender que você pode ter algumas atitudes dentro da agência sem te dar nenhuma sobrecarga de trabalho adicional, mas você consegue controlar ali o seu ambiente, o seu contexto para se favorecer, inclusive, cara, como uma pessoa que realmente tem atitudes e tem a maturidade necessária para próximos níveis de gestão, ou entrar no nível de gestão caso você esteja ali só na fase de execução, nos cargos de execução, beleza? E aí, só para ficar claro, gestão começa ali em supervisor para cima, mas oficialmente mesmo gerente para cima. Você já pode se considerar um gestor dentro de uma agência de publicidade. Se você for um supervisor que tem uma equipe abaixo de você, você já entra na gestão. Mas tem muito lugar que às vezes as equipes elas estão muito pequenininhas, centralizadas para conter custos. E às vezes o supervisor ele é o último cargo dentro da hierarquia. E aí, nesse caso, ele não tem equipe, então ele não está gerindo ninguém, tá bom? Mas, sendo estratégico, qual que é a primeira coisa que você pode fazer para ser uma pessoa mais estratégica dentro da empresa e dentro do departamento como um todo? Ajude a aliviar a bagagem dos seus colegas e dos seus gestores também. O que é aliviar a bagagem?
É literalmente você olhar para o lado e perguntar, cara, precisa de uma ajuda? Cara, você precisa que eu colabore com você em alguma coisa? Poxa, você tá aí no perrengue, você quer que eu divida o trabalho com você? O que eu posso fazer para você, cara, chegar na sua entrega um pouco melhor? E às vezes isso é uma fala ao seu chefe, você vai ver o seu chefe trabalhando muito, você tá vendo esse cara, fiz meu job, vou ter o resto da tarde aqui sem job, tô vendo meu chefe igual um louco na sala dele ou na mesa dele, chega lá e fala assim, cara, tem alguma forma que eu posso te ajudar? Se tiver, me fala. Porque aí eu sento aqui do seu lado e eu trabalho com você. Veja bem, aliviar a bagagem nunca vai ser colocar peso nas suas costas se elas já estiverem pesadas. Se você estiver trabalhando super atolado, às 8 horas de trabalho ali, focadão, cheio de job para entregar, você não vai aliviar a bagagem de ninguém. Porque você vai falar que vai ajudar as pessoas, não vai conseguir ajudá-las, porque você não vai ter tempo, você vai acabar trabalhando muito mais, entregando o seu trabalho ou pior ou a ajuda pior. Então não faça isso. Se você estiver atolado de trabalho, simplesmente entregue o seu job sendo eficiente. Quando você tiver espaço para ser estratégico, comece olhando para o lado e olhando para cima, para as vagas acima e perguntando o que eu posso fazer para te ajudar, como é que eu posso contribuir hoje, como é que eu posso, cara, agregar hoje. Às vezes, entrar numa reunião e ajudar num brainstorm já alivia a bagagem. Às vezes, ajudar fazendo uma pesquisa simples já alivia a bagagem. Às vezes, você pegar um pedacinho do trabalho ali de alguém sentar do lado e ajudar a fazer já alivia a bagagem. Quais são as vantagens de aliviar a bagagem? As pessoas elas começam a ver que você está interessado no coletivo e não só em você. A gente acaba promovendo pessoas que têm uma visão coletiva muito apurada. Por que isso? Porque a gente está construindo o sucesso de uma empresa e um sucesso de um time. Se for uma vaga de gestão, então, cara, muito mais ainda. Então, a partir do momento em que você se enxerga como uma pessoa que contribui com outras, você literalmente vai ser uma pessoa que vai ser muito bem-vinda junto das outras pessoas também. E aí o que vai acontecer nesse momento? As pessoas vão começar a torcer por você. Porque você é uma pessoa que contribui, que ajuda, que está ali, que conversa e às vezes aliviar a bagagem. Vou te dar um exemplo literal de algumas coisas que às vezes eu faço com alguns amigos no trabalho. Às vezes eu vejo a pessoa extremamente estressada ali com a cabeça estourando e eu só viro para ela e falo assim, cara, quer descer para tomar um café? E a gente desce. Ela extravasa, fala tudo o que ela quer falar e ela sobe aliviada e ela continua o trabalho dela. Cara, essa meia hora de ouvir, conversar, te dar um conselho, ou às vezes só de ouvir mesmo, literalmente é ficar tomando café e ouvindo a pessoa falar. Às vezes você vai dar um conselho, às vezes não. Só esses 30 minutos já alivia uma bagagem, porque a pessoa já desestressa, já põe para fora aquilo que está perturbando ela. Às vezes dela falar em voz alta, ela já enxerga a solução que ela precisa. Cara, isso já ajuda ela a seguir adiante. Ser essa pessoa já é estratégia, entendeu? Já é ajudar o coletivo, é se importar com as outras pessoas, se importar que aquele ambiente, aquele contexto ali, ele realmente seja agradável, confortável, não só para você, mas para todo mundo, beleza? Segunda dica, para você ser estratégico, você precisa dar sugestões assertivas. Então, de novo, nada contra os proativos e as vontades de surpreender, mas se você for fazer alguma milha a mais, tenha certeza de que isso vai ser aproveitado. Então, por exemplo, o que é uma sugestão assertiva? Se você sabe que o seu cliente precisa aumentar a exposição da marca junto ao público jovem, você sugerir um relatório de tendências de jovens para esse cliente é algo muito mais assertivo, porque tem a ver com a necessidade de negócio desse cliente. Isso é uma sugestão assertiva. Se você sabe que a sua agência está tendo ali dificuldades em criar uma melhor comunicação entre áreas, pensar em alguma coisa que ajude a trabalhar esse quesito da comunicação entre áreas vai ser uma sugestão assertiva que ela vai ser bem-vinda e ela vai ser ouvida e levada em consideração. Então, para executar isso aqui, você precisa ser uma pessoa que literalmente está atenta ao seu ambiente, ao seu cliente, ao seu departamento, aos seus pares, aos seus colegas de área, a outros departamentos. E você vai ouvir as necessidades que elas se aparentam para você todos os dias. Você vai encontrar uma que você pode ajudar a resolver. Você não vai ajudar a resolver todas. Você não vai resolver todos os problemas da agência.
Tem problemas que só o board consegue resolver, outros só os diretores, outros só os atendimentos, outros só os planejadores, cada um no seu quadrado. Mas com certeza você vai encontrar algum que você pode contribuir ou até de fato resolver. Quando você ouvir algo que você pode contribuir, e aí, neste momento, você faz uma sugestão assertiva. E aí, veja bem, eu detesto gente que trabalha à toa, ou gente que trabalha para algo que depois a gente vai ter que jogar fora, porque, como eu falei um pouco atrás desse vídeo, gera frustração, é tempo de vida das pessoas e nada deveria ser jogado fora. Por isso, é uma sugestão assertiva, não é uma proposta. Então, se você fala assim, cara, eu estou vendo que existe esse problema e a gente poderia fazer tal coisa, você vai procurar a pessoa que está envolvida na execução da solução desse problema e você vai sugerir para ela isso. Se ela achar relevante, se ela achar que é algo poderoso, aí sim você faz, beleza? Porque literalmente na hora que ela fala assim, cara, esse relatório de tendências jovens vai ser muito importante para o nosso cliente. Vamos fazer sim, vamos apresentar sim. Então beleza, ela deu aval para você fazer. Agora você vai executar algo que realmente vai ser utilizado e aí vai ser uma entrega estratégica. Isso não é muito melhor do que aquele proativo que muitas vezes é jogado no lixo, que você está na tentativa e erro de surpreender? Então, encontre problemas, seja sensível a eles, faça sugestões de como pode ou não resolver. Muitas vezes você vai ouvir a pessoa, pô, isso é bom, mas poderia ser assim, assim, assado. Pô, legal, top, gostei, deixa que eu faço. E aí você pega para fazer. Pega para contribuir, pega para fazer. Pessoas que, número 1, ajudam coletivamente o contexto da agência e, número 2, ajudam a agência a resolver os problemas internos ou externos com seus clientes, são pessoas que literalmente começam a ser vistas como pessoas estratégicas e pessoas estratégicas são joias raras que elas precisam ter um crescimento dentro da agência, porque elas agregam valor para a agência como um todo. Por último, sendo estratégico, tendo um bom fair play dentro da agência. O que é fair play? Essa expressão que ficou muito popular no futebol, que é o famoso jogo limpo, né? O jogo honesto entre áreas. Veja bem, se você realmente se importa com o coletivo e com a agência, fair play muitas vezes é ser transparente, ser honesto com as pessoas. Cara, não escalar problemas antes de lidar com a pessoa com quem você tem problema. Então, às vezes, você está com um problema com um cara que é o seu par de outra área, né? Você é um gerente de estratégia, está tendo um problema com o gerente de mídia. Cara, senta com o gerente de mídia, conversa, resolve os seus problemas com ele. Se não resolveu, aí sim você fala com o seu chefe em primeiro lugar, e aí o seu chefe vai falar com o chefe dele para ambos tentarem encontrar uma solução para vocês trabalharem melhor. Mas fair play é, antes de escalar um problema, tenta você resolver. Se você não gostou de algo, antes de sair falando mal pelas costas, fale você. Fale, cara, eu não gostei desse job, eu não gostei dessa atitude, eu não gostei dessa conversa. Converse com as pessoas, tenha um jogo limpo com elas. As pessoas gostam de promover a cargos maiores pessoas que pensam no coletivo, pessoas que geram valor para a agência e pessoas em que elas podem confiar. Os 3 segredos para você literalmente aí conseguir ser visto como uma pessoa que merece, cara, o próximo cargo é disponível para você, ou até outros cargos, às vezes maiores, né? Eu já trabalhei com profissionais que pularam cargos. Por quê? Porque são fora da curva. São pessoas que trabalham com coletivo, que trabalham bem entre áreas, que são estratégicos, que têm um bom fair play, que são confiáveis. Essas pessoas ascendem muito rápido na carreira, porque essas 3 características, elas geram muito valor, tanto para as pessoas quanto para a empresa. E isso deveria ser o seu objetivo se você quer literalmente ser promovido e em até um ano, né, de um cargo ou de um momento de carreira que você está. E aí, para a gente fechar, seguir o jeito certo, vai levar você então para esses benefícios. As pessoas vão começar a ajudar você a brilhar, então você ajuda elas e elas ajudam você. Elas passam a recomendar você muito mais, tanto dentro da agência quanto fora. Dentro da agência, cara, acontece muito. Às vezes as pessoas chegam assim, cara, pessoa tal da sua equipe é maravilhosa, ela me ajudou, ela contribuiu, ela fez isso, isso, isso e isso. Então elas recomendam para você. Você vai entendendo que esse profissional está gerando valor dentro da empresa, porque as pessoas chegam para você para comunicar que ela gera ou ele gera valor, beleza? E terceiro, a empresa toma a iniciativa para beneficiar esse profissional. Então, como eu disse, um profissional de valor, a empresa toma iniciativa para poder promover ele. Ele
muitas vezes nem precisa realmente ficar ali pedindo uma promoção ou um salário maior, porque a empresa enxerga tanto valor nele que o chefe, que as pessoas começam a falar assim, veja bem, eu tô pensando em alguma coisa para você, tá? A gente vai pensar no plano de carreira junto, a gente vai fazer algo junto, eu gosto muito de trabalhar com você, vai acontecer algo. Muitas vezes não revela os planos porque tudo é negociado com o financeiro, com o DP, com o RH, até de fato acontecer e esse chefe poder literalmente te falar algo bom que aconteceu. Para sua carreira ali. Mas essa pessoa fica te dando sinais de que ela se importa e ela está tentando alguma coisa nos bastidores por você. E quando você chegar nesse nível, você vai entender assim, cara, eu gero valor para essa empresa. Essa é uma empresa que vale a pena eu construir carreira dentro dela, porque ela, cara, pensa em mim, ela cuida de mim. Então, se você está nesse momento de carreira, fantástico, continua fazendo todo o jeito certo aqui, porque vai acontecer algo muito bom com você o mais rápido possível. E caso você esteja estagnado ou esteja usando estratégias erradas, pare imediatamente. Comece a executar o jeito certo, porque você vai ver como o ambiente ele vai mudar em relação a você quase que imediatamente. Beleza? Então, terminado aqui a aula de hoje. Cara, muito feliz de você ter ficado aqui até o final. É isso que faz eu estar aqui em diversos horários do dia construindo conteúdo. É justamente porque eu sou apaixonado em desenvolver pessoas e eu quero que você, em qualquer lugar do Brasil em que você esteja, em qualquer agência que você esteja, realmente tenha todas as condições e todo o conhecimento necessário para poder crescer na carreira. Então, sempre vai ter vídeo, sempre vai ter conteúdo aqui no canal, seja aqui no YouTube ou nas minhas outras redes sociais. Seja muito bem-vindo a todas elas. A gente se encontra no próximo conteúdo.